Mas aqui está onde fica interessante. E onde a maioria das pessoas erra feio. Quando alguém decide que quer ser mais confiante, qual que é o primeiro instinto? Ir atrás do objetivo grande, o desafio máximo, a prova definitiva. Vou fazer a apresentação maior da empresa. Vou lançar meu negócio esse mês. Vou falar com aquela pessoa que me intimida. E aí acontece uma das duas coisas. Ou trava antes de começar, ou tenta, não sai perfeito, e usa como prova de que não tem jeito. Isso tem um nome na neurociência. Chama-se mismatch de dificuldade. Ou que o cérebro humano performa melhor e aprende mais rápido quando o desafio está levemente acima da habilidade atual. Levemente, não muito acima, não confortável demais. Pense num videogame. Os melhores jogos do mundo não te colocam contra o chefe final na primeira fase. Eles te dão inimigos pequenos primeiro. Você vence, sente que melhorou. O jogo aumenta um pouco a dificuldade, você vence de novo. E esse ciclo de desafio calibrado é exatamente o que constrói a confiança real. Não o salto enorme, mas a progressão calculada. Existe um conceito desenvolvido pela psicóloga Carol Dweck, de Stanford, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o mindset de crescimento. Mas provavelmente você ouviu de um jeito superficial. Tipo, acredite que você pode melhorar e vai melhorar. Não é só isso. O que ela descobriu em décadas de pesquisa com estudantes, atletas e profissionais é mais específico e mais poderoso. Pessoas com um mindset fixo interpretam dificuldade como sinal de incapacidade. Errou? Prova de que não tem talento. Travou? Prova de que não nasceu para isso. Já pessoas com mindset de crescimento interpretam dificuldade como informação. Errou? Descobriu onde precisou ajustar. Travou, encontrou o ponto exato onde o crescimento vai acontecer. A diferença não é simplesmente otimismo, é interpretação do erro. Pensa assim, dois estudantes recebem a mesma nota baixa numa prova. O primeiro pensa, sou ruim nisso. O segundo pensa, ainda não aprendi isso direito. Mesma nota, interpretações diferentes, trajetórias completamente diferentes a partir daí. Ela mostrou que essa diferença de interpretação prediz com alta precisão quem vai melhorar e quem vai estagnar, independente do nível inicial de habilidade. Em outras palavras, não importa tanto onde você começa, importa o que você faz com tropeço. E agora eu vou te deixar uma pergunta. Não precisa responder em voz alta, mas responda para você mesmo. Quando você fala em algo que importa para você, o que a voz lá dentro diz? Eu errei? Ou eu sou um erro? Porque essas duas frases parecem parecidas, mas são universos diferentes. Uma fala sobre uma ação, a outra fala sobre uma identidade. E é exatamente essa distinção entre o que você faz e o que você é que vai ser o centro das soluções que vêm a seguir. Tudo o que você viu até aqui foi diagnóstico, um mecanismo do medo, o ciclo de evitação, a diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento. Agora vem a parte que muda o jogo, algo que eu preciso dizer. Essas não são dicas motivacionais, não são frases de efeito, não são truques rápidos. São estratégias com base em ciência real e que funcionam porque atacam o problema no lugar certo e elas seguem uma ordem. E essa ordem importa. Você não constrói uma casa pelo telhado, você começa pela fundação. Então é exatamente assim que vamos fazer. Solução 1. Projete o ambiente antes de depender da força de vontade. O que fazer? Antes de tentar agir com mais confiança, mude o ambiente ao redor da ação que você quer tomar. Isso significa remover fricção, deixar o caminho mais fácil, tornar o primeiro passo tão pequeno que recusar parece ridículo. Se você quer começar a escrever, deixe o caderno aberto na mesa. Se quer começar a gravar, deixe a câmera montada no tripé. Se quer fazer uma ligação difícil, já abra o contato no celular antes. E por que funciona? Um estudo do pesquisador B.F. Fogg, da Universidade de Stanford, mostrou que comportamentos novos têm muito mais chances de acontecer quando a fricção de ambiente é reduzida ao mínimo. Não é sobre motivação, é sobre arquitetura de decisão. O cérebro avalia, de forma automática e inconsciente, o custo energético de cada ação. Quanto mais passos até o início, maior o custo percebido, maior a chance de desistir antes de começar. E como você vai aplicar? Escolha uma ação ligada ao seu objetivo que você vive adiando. Identifique qual é o primeiro passo real, não o objetivo, o primeiro passo. E agora pergunte, o que eu posso mudar no ambiente para esse passo custar menos energia?
Não precisa ser grande, precisa ser real. Solução 2. Use a lei dos 2 minutos como porta de entrada. O que fazer? Quando a resistência aparecer, e ela vai aparecer, faça um acordo com você mesmo. Só 2 minutos. Não o projeto inteiro, não a tarefa completa. 2 minutos. Abra o documento e escreva uma frase. Grave 30 segundos de vídeo só para testar o áudio. Leia só a primeira página. Por que funciona? Existe um princípio da neurociência comportamental chamado lei da ativação. O maior obstáculo para qualquer comportamento não é a execução, é o início. Uma vez que você começa, o cérebro entra num estado chamado momentum cognitivo, onde continuar fica progressivamente mais fácil do que parar. O escritor e pesquisador James Clear, no livro Hábitos Atômicos, descreve esse mecanismo de forma precisa. A versão menor de um hábito não é uma preparação para a ação real, ela é a ação real. 2 minutos de escrita genuína valem infinitamente mais do que 0 minutos de planejamento perfeito. E como aplicar? Na próxima vez que você sentir a resistência antes de começar algo importante, não tente vencer a resistência, negocie com ela. Só 2 minutos. Se depois disso eu quiser parar, eu paro. Você vai descobrir que raramente vai querer parar. Solução 3. Construa um banco de evidências pessoal. O que fazer? Crie um registro físico. Pode ser um caderno, uma nota no celular, um arquivo de texto, onde você documenta toda vez que fez algo difícil e conseguiu. Não importa o tamanho, não importa se foi perfeito. Fez uma ligação desconfortável? Anote. Entregou algo mesmo com medo? Anote. Tentou uma vez mais quando queria desistir? Anote. E por que funciona? Lembra das experiências de maestria de Bandura? O problema é que o cérebro humano tem um viés muito bem documentado chamado viés de negatividade. Pesquisas da psicóloga Barbara Fredrickson mostram que experiências negativas têm entre 3 e 5 vezes mais peso emocional do que experiências positivas equivalentes. Em outras palavras, uma falha grita, uma vitória sussurra. Se você não registra as vitórias ativamente, seu cérebro vai apagar a maioria delas e vai guardar os fracassos com alta definição. O banco de evidências corrige esse desequilíbrio. Ele cria uma memória externa das suas vitórias, que você pode acessar exatamente quando a voz do crítico interno estiver mais alta. Como aplicar? Hoje, antes de dormir. Escreve 3 coisas que você fez nos últimos 30 dias que exigiram alguma coragem. Não precisa ser heróico, precisa ser real. Esse é o início do seu banco. Aumenta ele toda semana. Solução número 4. Mude o script interno. De identidade para processo. O que fazer? Toda vez que você perceber que está se identificando com o resultado, sou ruim nisso, não tenho jeito para isso, nunca vou conseguir, interrompa. E substitua por uma frase de processo. Não sou ruim em falar em público, mas ainda estou aprendendo a falar em público. Não tenho confiança, mas estou construindo confiança nessa área. Uma palavra muda tudo. Ainda. Por que funciona? Carol Dweck conduziu um experimento simples, mas incrível. Ela pegou 2 grupos de estudantes com dificuldade em matemática. Para o primeiro grupo, disse: você não sabe isso. Para o segundo grupo, disse: você ainda não sabe isso. A diferença de desempenho nos meses seguintes foi significativa. O grupo do ainda persistiu mais, tentou mais, melhorou mais. Uma única palavra sinalizou ao cérebro. Isso é um processo em andamento, não um veredito final. E o cérebro respondeu de acordo. E como aplicar? Preste atenção no que você diz sobre si mesmo nas próximas 48 horas. Não em voz alta necessariamente, nos seus pensamentos. Toda vez que aparecer uma frase de identidade negativa, adiciona o ainda. Parece simples demais para funcionar, mas a ciência mostra que funciona exatamente por ser simples. Porque você consegue fazer, e fazer agora evidencia. A evidência gera confiança. E é aí que o ciclo vira, não de uma hora para outra, mas de forma consistente. Ambiente que facilita, início que remove a resistência, evidências que provam que você consegue. Script que trata a confiança como processo, não como veredito. Essas 4 peças juntas não são motivação, são um mecanismo oposto ao ciclo de evitação que te mostrei antes. Confiança não é o ponto de partida, confiança é o resultado. Então vamos recapitular, não com um resumo longo, com frases curtas, uma por ponto. Porque as melhores ideias cabem numa frase. Confiança não é personalidade, é habilidade.
O cérebro trata a exposição como ameaça mesmo quando não é. Evitar não alivia o medo, ele alimenta. Pensamento positivo sozinho não constrói confiança, evidência constrói. Cérebro calibrado ensina mais do que salto enorme. Mindset de crescimento não é otimismo, é interpretação do erro. Ambiente certo reduz a resistência antes dela aparecer. 2 minutos de início vale mais do que planejamento infinito. Banco de evidências corrige o viés que apaga suas vitórias. E uma palavra muda tudo. Ainda. Agora, se você chegou até aqui, provavelmente está pensando em várias coisas que quer mudar ao mesmo tempo. O ambiente, o script interno, o banco de evidências, os 2 minutos. Eu preciso te pedir uma coisa. Não tenta fazer tudo. Sério, tentar fazer tudo de uma vez é o jeito mais eficiente de não fazer nada. Escolha uma coisa só. A que pareceu mais urgente para você enquanto assistia, a que bateu mais fundo, a que você ficou pensando. E isso é exatamente o que acontece comigo. Começa por ela, só por ela. Por 7 dias. 7 dias é tempo suficiente para gerar evidência. E a evidência é o que constrói confiança de verdade. Qual das 4 soluções você vai aplicar essa semana? E qual é o primeiro passo concreto que você vai dar hoje?